Cara, você já orou pra uma pessoa endemoniada? Você já expulsou um capeta? Você já fez isso? Lógico que não somos nós, é o Espírito Santo em nós, é a autoridade do Espírito Santo, ok? Mas você já fez isso? E uma cura sobrenatural? Você já colocou a mão sobre uma pessoa paralítica e essa pessoa andou? Ou sobre um cego e ele começou a enxergar? Você já fez isso? E um sinal e uma maravilha então? Visões sobrenaturais e céu abrindo e coisas inimagináveis, inexplicáveis. Já fez um negócio desse? Pois é. A gente tem a mania de achar que quem faz um negócio desse é porque é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E olha só, eu vou ler aqui pra você o que Jesus fala e eu estou ficando desesperado em ver ovelhas seguindo bodes. Olha isso aqui, Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. Tomem cuidado, cuidado com os falsos profetas. Não diz que não é profeta, é um profeta, mas é um profeta falso. Por que é um profeta falso? Porque ele realiza sinais e maravilhas. Olha isso aqui. Eles vêm até vocês com aparência de ovelha, até falando de Jesus, mas interiormente são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelos seus frutos. E quando a gente denuncia um lobo, quando a gente avisa da prática do lobo, a pessoa já vem com não julgueis. Por quê? Porque é uma pessoa tonta, enganada pelos sinais e maravilhas. Mas sinais e maravilhas não definem um verdadeiro profeta. Sinais e maravilhas são características inclusive dos falsos. Olha só o que Jesus fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, olha só o que o falso profeta vai falar: mas Senhor, não profetizamos em teu nome? Ele profetiza. Não expulsamos demônios no seu nome? Ele expulsa capeta. No seu nome não fizemos maravilhas? Cara, ele tem sinais e curas. Coisa que você que está na igreja me assistindo aí, 95% da igreja nunca expulsou um diabo, nunca expulsou um demônio, nunca colocou a mão sobre um demônio. Tem medo de se ligar, sai correndo. E esse cara fez tudo isso, esse cara, essa mulher, enfim, ele expulsou capeta, ele fez curas, ele fez sinais, ele fez maravilhas, ele profetizou. E Jesus diz: você é maldito, você é um lobo desgraçado, eu não tenho intimidade com você. E a questão não é a existência do lobo, a questão é o porquê que você segue esses caras, por que você segue essas mulheres, por que você segue esse tipo de gente, até quando você vai ser enganado por sinais e maravilhas, até quando você vai achar, ele profetiza, ele expulsou um capeta, fez um milagre, teve sonhos e visões. Cara, quando é de Deus, amém. Mas tem vezes que parece que é de Deus e na maioria das vezes não é. E o meu aviso hoje pra você é o seguinte: você vai começar a analisar os frutos. Quais são os frutos? Primeiro é amor pela alma das pessoas. Cara, o verdadeiro profeta, o amor dele é salvação das ovelhas. Não é eu quero a carne das ovelhas, eu quero a lã das ovelhas, eu quero a fama, a popularidade, eu quero o crescimento da minha igreja, do meu canal, do meu nome. Não tem eu, não sou mais eu, não mais eu. Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Não tem mais essa de meu canal, minha página, meu ministério, minha igreja, aqui nós estamos recebendo o pastor que tem dom de cura. Não, ele manifesta o dom do Espírito Santo na vida dele, mas ele não tem. Primeiro sinal, o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem e mulher de Deus, eles amam salvação de almas, eles amam pessoas, eles não amam o próprio nome, eles não amam a própria imagem. Então, se você percebe que o cara ou a mulher são extremamente egocêntricos, vaidosos, eles querem que o nome deles seja conhecido, eles querem que eles sejam engrandecidos, foge, isso é sinal. Aqui Jesus está falando, acautelai-vos dos falsos profetas, pelos frutos os conhecereis. Verso 16 de Mateus capítulo 7, como poderia colher uva de arbustos cheios de espinho? A uva não vem dos arbustos espinhentos. O arbusto espinhento não pode dar uvas. O falso profeta não pode trazer a essência de Cristo, ainda que tenha sinais e maravilhas. Então ele está falando, analise. Mas isso não é não julgueis? Não, ô topeira. Isso é você analisar com sabedoria. O não julgueis de Jesus é o julgamento hipócrita.
Jesus fala, não julgueis em Mateus capítulo 7, verso 1, porque tem gente que julga e faz igual. É isso que ele está questionando. Mas ele mesmo diz, ele diz assim, julgai segundo a reta doutrina. Então você tem que analisar o que a pessoa está falando, para você saber se baseia na escritura, como os bereanos faziam lá em Atos 17. Tudo que Paulo falava, eles olhavam, tá assim na escritura. Muito bem, é assim que Jesus fala. Outro sinal para você analisar um falso profeta, ele fala mais de dinheiro do que de Jesus. É prosperidade, é dinheiro, é bênção, é vitória, e ele pede, e ele pede, e ele quer, e ele pede mais, e ele pede de novo, e ele fala de dinheiro, e ele promete dinheiro, ele fala que se você abençoar na vida dele, Deus vai te dar 20 vezes mais. Gente, a Bíblia é clara que aquele que semeia, colhe com abundância. Tá lá em 2 Coríntios 9, mas é aquele que semeia com amor, sem interesse, sem ter sido manipulado, sem ganância. Se a pessoa vai abençoar porque foi prometido que vai ter o dobro, não vai receber nada. Se você vai lá abençoar porque te foi prometido uma cura, uma revelação, ou porque te foi prometido alguma coisa, você não está abençoando por amor, você está fazendo por interesse. Então, se o profeta te incentiva a abençoar por interesse, ele está amaldiçoando a sua vida. Ele é um falso profeta, é uma falsa profetisa, é um lobo devorador, é uma loba devoradora. Foge! Primeiro sinal, amor pelas almas e não pela própria imagem. Segundo sinal, o interesse principal não é dinheiro, não fala muito dinheiro, ele não fica só falando de dinheiro. E o terceiro grande sinal de um falso profeta é o cara ou é a mulher que eles te prendem, eles seguram a sua atenção e eles te prendem assim num misticismo de visões e profecias e revelações e não na sã doutrina. O crescimento é na sã doutrina. O que é essa doutrina? Bíblia, doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Jesus. O falso profeta, a falsa profetisa, ele não tem conhecimento teológico, ele não sabe te ensinar as escrituras. Então ele é obrigado a te prender, tendo revelações, tendo sinais, tendo maravilhas, e assim ele vai assombrando os infantiloides, principalmente no medo. Te deixa apavorado, você fica apavorado, profetas do caos, porque Deus vai trazer a destruição, porque Deus não sei o que, a pessoa fica, meu Deus, estou com muito medo, e não ensina você a ter a firmeza necessária, sabendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansa. Então, na verdade, esses falsos profetas, eles ficam desesperados em perder público, eles ficam desesperados em perder a audiência que eles têm e o resultado, abençoado que eles têm. Aí o que eles vão fazer? Eles vão ficar contando uma infinidade de testemunhos e visões e revelações, porque ele não sabe ensinar a Bíblia, ele não conhece a Bíblia. Como é que vai ensinar se ele não sabe? Como é que ele vai te ensinar essa doutrina se ele não sabe? Se você não vai ler Mateus, Marcos, Lucas, João, você não vai ensinar as cartas de Paulo, você não vai ensinar o Evangelho de Pedro, você não vai contar a história da igreja em Atos, você não vai contar para você, explicar para você as profecias do Velho Testamento, a Velha Aliança, a Nova Aliança, arrebatamento, não sabe? Como é que ele vai explicar se ele não sabe? Infelizmente, muitos falsos profetas que eu vejo hoje em dia, eles ganharam uma notoriedade porque eles tiveram algum testemunho muito forte. Então você vê, aconteceu isso há pouco tempo atrás, eu até fiz um vídeo sobre isso com uma mulher muito famosa aí, que ela tinha um testemunho muito forte, aí ela entrou numa igreja, cresceu muito, aí não teve o resultado financeiro que ela esperava, ela voltou para a vida antiga. Então você vê que as pessoas, elas dão popularidade para pessoas que não têm conteúdo só porque elas tiveram um testemunho forte e se tornaram muito populares. E aí ele te prende nessas infinitas visões e revelações e zero de ensinamento correto da Escritura. E não quer que você aprenda a Bíblia, porque se você aprender a Bíblia, você para de ouvir ele, você para de ouvir ela. Então ele te deixa um idiota, imbecilizado, somente assombrado pelas sinais e maravilhas e não cresce nunca. Não é interessante para ele que você cresça. Porque se você crescer, você vai perceber como o ensino dele não traz crescimento. É óbvio. Cara, os falsos profetas, eles adoram ser idolatrados. Os falsos profetas e as falsas profetisas, eles amam ser idolatrados. Você vai lá e você mostra um erro da pessoa, você fala, cara, isso que ele está ensinando tá errado, isso que ela está falando não faz sentido. E aí, os seguidores embebecidos de imbecilidade, eles viram e falam, não, toque no ungido, ai, você tem inveja. E o pior argumento, o pior que todos que tem, é quando você vai falar do erro, de um ensino errado, de algo que está errado. A pessoa fala assim, mas pelo menos ele está ganhando almas. Pelo menos ela está ganhando almas. Será que tá? Será? Números definem salvação? Quer dizer então que o cara que tem muitos seguidores, todos esses seguidores são salvos? Não é verdade. Jesus nunca se importou com multidão. Ele sempre teve uma revelação especial para os filhos.
Meu interesse, eu não sou pastor de multidões, eu sou pastor das ovelhas. Eu não me interesso por números e milhões, eu não quero saber de milhões, eu quero saber de poucos, mas verdadeiros, interessados no evangelho. O foco são os filhos, salvação de almas, crescimento de pessoas, ver a pessoa ser um pecador perdido e ser um filho encontrado, cujos olhos brilham a revelação de Deus. É isso que o verdadeiro profeta interessa. Faça um teste na sua própria vida. Você que quer saber se você está seguindo um falso pastor ou uma falsa pastora, um desses loucos da internet, esses lobos desgraçados, que na internet não, no mundo todo também, nas igrejas, tá uma praga. Você quer fazer um teste? Analisa a tua própria vida. Presta atenção se você está tendo crescimento. Você está abandonando o pecado, você está crescendo no conhecimento da graça, você está dando frutos, você está pregando o evangelho, você está batizando pessoas, você está trazendo os tristes e resgatando os aflitos para conhecerem o reino de Deus e crescerem no reino de Deus, e famílias destruídas sendo restauradas, e vidas destruídas sendo restauradas, e mentes presas e desesperadas sendo libertas pelo Espírito Santo. Isso está acontecendo? Ou é uma constante assunto? Nossa, que sinal maravilhoso! Nossa, outro sinal! Ok, e cadê o crescimento? E cadê a mudança de vida? E cadê o abandono ao pecado? E cadê a vida santa? Cadê a pureza de coração? Um coração puro e amoroso. Cadê? E o último ponto agora que Deus me tocou aqui. O último ponto é exortação. O profeta falso, ele detesta ser exortado. Ele não aceita, ele não é humilde. Ele e ela não aceitam ser exortados. Eles se acham superiores aos demais. E quando alguém puxa a orelha deles com amor, eles não aceitam. Não toque no ungido de Deus. Quem é você para falar de mim? Eu tenho muitos anos de ministério. Olha os meus sinais, olha as minhas maravilhas. Falta de humildade, coisa do inferno. Falsos profetas, lobos e lobas devoradoras. Amor pelas almas e não pela própria imagem. Segundo, o interesse não é financeiro. Quem busca mais o dinheiro do que a manifestação do reino de Deus é adorador de Mamon, é maldito. Terceiro, ele quer fazer os discípulos crescerem para serem discípulos de Cristo e não meus. Eu não quero que vocês sejam meus discípulos, eu quero que vocês sejam de Cristo. Por isso que eu ensino para vocês da Escritura. E quarto, ele é tratável. A Bíblia diz no capítulo 2 de Tiago que a sabedoria que vem do alto é tratável. Ele é exortável, ele é acessível, ele ouve críticas e ele não amaldiçoa, ele analisa a luz das Escrituras e se ele tiver errado ou ela tiver errado, ele corrige, é humilde. São 4 sinais para você fugir de um falso profeta que só fica querendo te enrolar com visões, profecias e curas milagrosas e não tem intimidade com Deus. Mas Senhor, eu expulsei demônios e eu fiz grandes sinais e maravilhas. Nunca conheci vocês. Mas no fundo, o falso pastor, ele é necessário, porque alguém precisa cuidar das falsas ovelhas. Caso contrário, as falsas ovelhas, elas vão ficar perturbando dentro do arraial das verdadeiras ovelhas. Se essa falsa ovelha vier a ser uma verdadeira ovelha, ela não vai mais seguir o falso pastor. Mas se ela permanecer seguindo o falso pastor, é porque ela é uma falsa ovelha. Então, no final das contas, o falso pastor, a falsa profetisa, esses lobos desgraçados aí, eles são úteis, são muito úteis para pastorear e cuidar daqueles que não querem verdadeiramente o Senhor Jesus e que estariam gastando o nosso tempo, gastando o tempo de quem quer cuidar de verdade das verdadeiras ovelhas do Senhor. Glória a Deus pelos falsos pastores. Que loucura. O Espírito Santo ainda tem adoradores, ele busca adoradores e ainda existem remanescentes fiéis. Em nome de Jesus Cristo, você seja um desses. Cuidado com quem você ouve, cuidado com o homem ou as mulheres que você ouve, em nome de Jesus. Busque pastores que te ensinem a Bíblia, Escritura, pregação expositiva. É muito cansativo. É muito cansativo. Gente, é como gritar no meio de uma multidão ensandecida e cega e surda. É como Jesus aflito quando pregava o Evangelho, João capítulo 6, para 15 mil pessoas. E de 15 mil pessoas, só 11 estavam com Jesus. Todas as outras 14.900 pessoas estavam atrás de pão, sinais, bênção, vitórias, maravilhas, mas intimidade com Deus não queriam. Sabe qual é o meu consolo? A Bíblia diz em João 10 que quando o Senhor fala, quando o bom pastor fala, as ovelhas ouvem. Se você não entendeu nada do que eu falei, o azar é seu. Você não é uma ovelha. Agora, se o que eu estou falando aqui caiu no teu coração e ferveu, seja bem-vindo à família. Você é a ovelha do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.